Ela não esperava encontrar ninguém ali dentro. O barraco parecia abandonado por fora. Madeira velha, telhado torto, silêncio pesado. Mas quando empurrou a porta, ele estava lá, parado, como se já soubesse que alguém um dia iria entrar. Leonora segurava a bolsa com força no ombro, como se ainda tivesse algo a perder. Mas não tinha. Já tinha perdido tudo há tempo demais. O homem à sua frente também. Dava para ver. Não era só na roupa suja, nem na barba por fazer. Era no jeito que ele olhava. Um olhar de quem já teve um mundo inteiro e viu esse mundo desaparecer pedaço por pedaço. Pode entrar, ele disse, a voz baixa, sem força, sem defesa. Ela entrou. O chão rangia sob os pés. O ar carregava cheiro de madeira antiga e tempo parado. Um lampião fraco iluminava o espaço, revelando o pouco que restava ali dentro. E, de alguma forma, aquilo parecia familiar demais. "O senhor mora aqui?" ela perguntou. Ele soltou um meio sorriso, daqueles que não chegam nos olhos. "Moro no que sobrou." Silêncio. Ela entendeu, porque também vivia disso, do que sobrou. Ele apoiou as mãos no bolso, como quem tenta esconder o vazio que carrega. "Eu tinha tudo", disse, sem olhar para ela. "Fazenda, gado, casa cheia." Pausa. "Perdi tudo." Não precisava explicar mais. Ela sabia que tudo nunca é só coisa. É gente, é história, é vida. Leonora respirou fundo. E pela primeira vez desde que entrou ali, soltou a bolsa do ombro. "Eu também." Ele levantou o olhar. E naquele instante, dois desconhecidos deixaram de ser estranhos, porque a dor, quando é igual, aproxima mais do que qualquer palavra. O lampião tremulava na parede. Lá fora, o dia já estava indo embora. E ali dentro, pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois estava sozinho. Antes de continuar, já deixe seu like e comenta da onde você está assistindo. Leonora tinha aprendido com o tempo que o corpo aguenta mais do que a gente imagina. A fome, ela conhecia. O cansaço nas pernas depois de horas andando pela beira de estrada de chão batido. Esse ela também conhecia. O sol rachando o lábio, a garganta ressequida pedindo água que não tinha, os pés doendo dentro do chinelo gasto que ela usava porque os sapatos tinham ficado para trás, junto com muita coisa que ficou para trás. Mas o pior não era nada disso. O pior era o silêncio dentro do peito. Um silêncio que não era paz. Era o tipo de silêncio que aparece quando tudo o que a gente tinha, a casa, o marido, a rotina, o nome que ela ouvia todo dia sendo chamado com carinho, some de uma vez, como se alguém tivesse apagado a luz sem avisar, e ela continuasse parada no escuro, esperando que alguém encontrasse o interruptor até entender que ninguém ia vir. Ela tinha 51 anos, cabelo grisalho que ela já não se dava ao trabalho de esconder, rosto marcado de sol. Ombros que carregavam anos de trabalho pesado, de acordar cedo, de fazer o que precisava ser feito sem reclamar, porque era assim que ela tinha sido criada. Mulher de interior não reclama. Mulher de interior resolve. Mas o que se resolve quando não sobrou nada para resolver? O marido, Alcides, tinha morrido de repente. Infarto. Uma terça-feira comum, ele saiu para verificar o cercado do fundo. Voltou reclamando de uma dor no braço, sentou na cadeira da varanda e não levantou mais. Leonora tinha gritado, tinha chamado o vizinho, tinham levado ele no carro do vizinho até a cidade mais próxima, porque a ambulância ali demorava horas. Mas já não tinha mais o que fazer. Ele se foi. E com ele foi a casa que estava no nome dele. Foi para os filhos do primeiro casamento, moços que ela mal conhecia, que chegaram 3 dias depois do enterro com documentos na mão e expressão de quem não veio fazer visita. Foram educados até. Não levantaram a voz. Disseram que ela poderia ficar por mais um mês enquanto arrumava as coisas. Um mês. Depois de quase 15 anos cuidando daquela casa, daquelas terras, daquele homem.
O dinheiro que tinha sobrado mal deu para pagar as últimas contas. Ela pegou uma trouxa pequena, umas roupas, uma foto do Alcides que ela guardou sem saber direito por quê, um terço que era da mãe dela e um par de sapatos que acabou deixando para trás porque a trouxa já estava pesada demais. E saiu, sem rumo, sem ninguém para ligar, porque os parentes eram poucos e distantes, e ela nunca foi de pedir, nunca aprendeu. A vida tinha ensinado que pedir era se humilhar, e que se humilhar machucava mais do que passar necessidade. Então ela andou. Pegou carona quando apareceu, dormiu na rodoviária de uma cidade pequena, num banco de plástico duro, com a trouxa apertada no colo para ninguém pegar. Comeu o que tinha. Quando acabou o que tinha, comeu menos. Quando acabou menos, bebeu água e continuou. Ela não tinha destino, só tinha direção, para frente. Naquele fim de tarde, ela estava numa estrada que não estava no mapa de ninguém. Tinha saído da estrada principal, porque o sol estava violento e a sombra das árvores chamava. Sombra chamava mais do que qualquer cidade naquele momento. Entrou por um caminho de terra vermelho escura que parecia ter sido usado um dia, mas que o mato já estava reclamando de volta. As gramíneas altas batiam nas suas pernas enquanto ela andava. Grilos cantavam nos dois lados, como se fossem paredes de som. O céu lá em cima era aquela cor de laranja queimado que o interior do Maranhão sabe fazer melhor do que qualquer outro lugar. Uma cor que não é bonita nem feia, é só verdadeira, a cor do fim do dia quando o dia foi longo demais. Ela andou por aquele caminho sem pensar muito. Os pés iam. Ela ia com eles, e foi então que viu. O barraco estava escondido entre árvores de casca grossa e galhos retorcidos, daquelas que sobrevivem à seca porque aprenderam a guardar água dentro de si. A estrutura era torta. Parecia que tinha sido construída por alguém que sabia o que precisava, mas não tinha o suficiente para fazer do jeito certo. Madeira velha, escurecida pelo tempo. Uma telha de zinco no alto que devia fazer um calor de forno durante o dia. Uma porta que era mais um batente com uma tábua pendurada do que uma porta de verdade. O lugar parecia esquecido. Parecia que o mundo tinha passado por ali, olhado, decidido que não valia a pena, e seguido em frente. Leonora parou. Não foi uma decisão. Foi o corpo parando sozinho, os pés plantando no chão de terra rachada, os olhos fixando naquele barraco torto como se reconhecessem algo nele. O silêncio era diferente ali. Não era o silêncio do cerrado à tarde, que é cheio de grilos e vento e o barulho distante de algum bicho. Era um silêncio fechado, comprimido. O tipo de silêncio que fica dentro de um lugar quando alguém passou muito tempo parado nele, sozinho. Ela ficou olhando. Havia movimento lá dentro. Uma sombra, pequena, quase nada, mas havia. Leonora conhecia o medo. Sabia reconhecer quando era sensato ter medo e quando o medo era só o corpo sendo covarde. Naquele momento, o que ela sentiu não foi exatamente medo. Foi algo mais parecido com reconhecimento. Como quando a gente vê alguém na rua com uma expressão que a gente já usou antes e sente aquela coisa que não tem nome, mas é quase parentesco. Ela deu um passo, depois outro. A tábua da porta estava encostada. Ela bateu de leve com os nós dos dedos. Esperou. Nada. Bateu de novo, mais firme. Tem alguém? A voz saiu rouca. Ela não tinha falado com ninguém desde a manhã, quando comprou um biscoito numa venda à beira de estrada e agradeceu com um monossílabo. Silêncio. Depois, lá de dentro, uma voz, seca, funda, como madeira velha rangendo. Pode entrar. Leonora empurrou a tábua com cuidado. O cheiro entrou antes de qualquer coisa. Terra, fumaça velha e alguma coisa que ela demorou um segundo para identificar, e que era simplesmente o cheiro de alguém que tinha parado de se importar com algumas coisas. Não era podridão,
Era só ausência de cuidado, o cheiro de um lugar e de uma pessoa que existiam, mas que tinham desistido de se apresentar ao mundo. Dentro era pequeno e escuro. Uma janela minúscula num canto deixava entrar um retângulo de luz alaranjada do fim de tarde. Por essa luz, ela viu o fogão de tijolos no canto, com uma panela pequena em cima, uma rede arregaçada numa das pontas. Um catre de madeira contra a parede, com um cobertor dobrado em cima, que devia ter sido azul em algum tempo anterior. Ferramentas enferrujadas encostadas num lado, enxada, foice, martelo, como veteranos de uma guerra que tinha acabado. E no centro de tudo isso, sentado numa cadeira baixa de madeira, um homem. Ela calculou uns 60 anos, mas sabia que podia errar. Às vezes, a vida envelhece mais rápido do que o tempo. A barba era grande, escura com fios brancos. Não a barba de quem escolheu usá-la, mas a de quem tinha parado de se preocupar com ela. As roupas eram simples e estavam sujas do tipo de sujeira que não é de hoje nem de ontem. O corpo estava curvado para dentro, os cotovelos nos joelhos, as mãos grandes entrelaçadas, o olhar fixo no chão de terra batida, como se estivesse lendo alguma coisa escrita lá que só ele enxergava. Não era só cansaço. Leonora sabia a diferença entre cansaço e derrota. Cansaço se resolve com descanso. Derrota fica nos ossos. Aquele homem estava derrotado. Ela ficou parada na entrada por um momento. Ele não levantou a cabeça. Pode entrar de verdade, ele disse. Não vou morder. Tinha um humor amargo naquilo. Não o humor de quem está bem, mas o de quem ainda tem um pedaço vivo dentro de si, mesmo que pequeno. Leonora entrou. Ficou parada perto da porta, a trouxa no ombro, os olhos se acostumando com a escuridão. "O senhor mora aqui?" ela perguntou. Ele demorou para responder. Continuou olhando para o chão. "Moro no que sobrou." Silêncio. Ela esperou. Com gente que carrega peso assim, a gente aprende a esperar. Pressa é para quem não tem nada para perder. Ele levantou a cabeça finalmente. Os olhos eram escuros e tinham uma profundidade que vinha de ter visto muita coisa e de ter parado de se surpreender com qualquer uma delas. "Eu tinha terra", ele disse. Devagar, como alguém abrindo uma gaveta que estava trancada há tempo. "Muita terra. Gadu, uma casa de alvenaria que eu mesmo construí, tijolo por tijolo, levei 2 anos. Trabalhadores, família." Ele respirou. O peito subiu e desceu pesado. "Era tudo meu." Pausa longa. "Até não ser mais." Leonora não desviou o olhar. Deixou ele falar. Porque às vezes a única coisa que alguém precisa é de alguém que não vai embora enquanto eles falam. "A seca foi a primeira", ele continuou. "Aqui no Maranhão, a seca não avisa. Ela chega. E fica. Matou metade do gado. A outra metade eu vendi com prejuízo para pagar o que devia no banco. Depois vieram as dívidas do banco. Depois, os homens do banco. Depois, os advogados." A voz falhou no meio da última palavra. Ele apertou as mãos entrelaçadas. Os nós dos dedos branquejaram. Tomaram tudo, legal, com papel, com carimbo, com tudo certinho do jeito que eles sabem fazer. Pausa. E quando acabou o que tinha para tomar, ninguém ficou. O silêncio que veio depois disso era diferente dos outros silêncios. "Nem minha família", ele disse, quieto, sem dramaturgia. Pior por isso. Leonora sentiu o aperto no peito. Não era pena, era reconhecimento. Ela conhecia aquele vazio específico, o de quando percebe que o que restava era menos do que zero, porque zero é neutro e aquilo doía. Ela se afastou da porta, foi até a parede oposta e se sentou no chão, as costas contra a madeira áspera, a trouxa no colo. "Eu também perdi tudo", ela disse. Ele olhou para ela. De verdade. Pela primeira vez desde que ela tinha entrado. E não perguntou nada, porque não precisava. Às vezes, a dor de uma pessoa reconhece a dor da outra sem precisar de apresentação.
O silêncio entre eles mudou de natureza naquele momento. Deixou de ser o silêncio pesado de alguém sozinho e virou o silêncio diferente de dois que estão no mesmo lugar ao mesmo tempo, cada um com a sua própria versão da mesma história. Não era conforto ainda, mas era alguma coisa. O homem se chamava Geraldo. Ela soube mais tarde, quando ele foi até o fogão de tijolos e mexeu naquela panela pequena com uma colher de cabo quebrado. Havia um mingau ralo dentro. Feijão, ela descobriu quando ele serviu. Feijão cozido simples, sem tempero quase, mas quente. Ele voltou com 2 pratos. Colocou um na frente dela. Leonora olhou para o prato. Depois olhou para ele. Viu que ele estava com fome. Dava para ver pela forma como os olhos foram para a panela antes de vir até ela. Mas ainda assim, tinha trazido 2 pratos. Tinha dividido o que era pouco. Ela pegou a colher. Comeu. Ele comeu também, sentado na cadeira baixa, sem cerimônia. Lá fora, o sol terminava de se ir e o cerrado assumia os sons da noite. Grilos, um sapo longe, o vento passando pelas folhas das árvores secas com um sussurro que parecia respiração. E pela primeira vez em muito tempo, ela não soube dizer quanto tempo, Leonora sentiu que existir não era só um peso. Era também simplesmente existir. E por aquela noite, ali naquele barraco torto no fim de uma estrada que ninguém usava, isso era suficiente. A noite no Cerrado Maranhense não chega devagar. Ela cai. De uma vez, como um pano grosso jogado sobre o mundo. A luz laranja do fim de tarde some em questão de minutos, e o que fica é uma escuridão densa, quente ainda, cheirando a terra e a resina de árvore e aquela umidade específica que antecede a chuva mesmo quando o céu está limpo. As estrelas aparecem em quantidade que a gente da cidade não acredita quando vê pela primeira vez. Um tapete, uma desordem bonita de pontos luminosos que faz o céu parecer mais próximo do que é. Leonora conhecia esse céu. Tinha crescido olhando para ele. Mas fazia tempo que ela não parava para olhar. Geraldo tinha acendido um lampião pequeno, daqueles de querosene, que jogava uma luz amarelada e trêmula nas paredes de madeira do barraco. As sombras balançavam junto com a chama. O cheiro de querosene misturou com o cheiro de feijão frio e de madeira velha, e virou o cheiro daquele lugar, aquele cheiro específico que os lugares têm quando são habitados por alguém solitário por muito tempo. Eles tinham comido em silêncio. Não era um silêncio desconfortável, era o tipo de silêncio que acontece entre pessoas que já disseram o essencial e não precisam preencher o ar com palavras vazias só para provar que estão bem. Nenhum dos dois estava bem. Isso já estava estabelecido. E havia um alívio estranho nisso, em não precisar fingir. Quando os pratos ficaram vazios, Geraldo os recolheu sem dizer nada, lavou com pouca água numa bacia de plástico trincada e colocou a panela de volta no fogão apagado. Cada movimento era mecânico, o de alguém que faz as coisas porque as coisas precisam ser feitas, não porque importa. Leonora ficou sentada no chão, as costas ainda contra a parede, a trouxa agora ao lado. Ela observava sem discrição. Não tinha energia para ser discreta. Observava e pensava. Pensava no Alcides, pensava na casa que não era mais dela. Pensava nos 15 anos que tinham virado papel na mão de 2 homens que ela mal conhecia, assinados embaixo da lei que tinha razão, como a lei costuma ter quando a gente não tem dinheiro para contestá-la. Pensava no que ia fazer e chegava na mesma resposta que tinha chegado todas as vezes nos últimos meses. Não sabia. Não sabia para onde ir. Não sabia o que fazer. Sabia trabalhar. Tinha trabalhado a vida inteira, roça, casa, cuidado, mas trabalho não aparecia do nada para a mulher de mais de 50 que não tinha endereço fixo e carregava uma trouxa pequena com cara de quem perdeu tudo. O lampião crepitou. A chama diminuiu um instante e depois voltou. Você vai ficar onde essa noite?
Geraldo perguntou. A voz era a mesma de antes, seca. Mas havia uma diferença pequena nela agora, uma abertura mínima, como uma porta que não estava mais completamente fechada. Leonora levantou os olhos para ele. Ele estava sentado na cadeira baixa de novo, os cotovelos nos joelhos, mas o olhar era diferente agora. Não estava mais fixo no chão. Estava nela, com uma atenção cautelosa, do tipo que a gente desenvolve quando aprendeu que confiar tem custo. Não sei, ela disse. Simples assim, sem vergonha. A verdade era a única coisa que ela ainda tinha inteira. Ele ficou em silêncio por um momento. Tem uma rede velha no fundo, ele disse por fim. Se quiser usar, ela ia recusar. O reflexo era esse: recusar, agradecer, dizer que não precisava, que ia se virar. 15 anos de casamento com um homem orgulhoso tinham plantado esse reflexo nela fundo como raiz. Mas aí ela olhou para a escuridão lá fora, pela fresta da porta, ouviu o cerrado cantando os seus sons noturnos e o reflexo morreu antes de chegar à boca. Aceito, ela disse. Obrigada. Ele assentiu com a cabeça, como se fosse a coisa mais natural do mundo dividir o pouco que tinha com uma estranha que apareceu na sua porta no fim de tarde. Talvez fosse. Talvez quando não sobra quase nada, o pouco que sobra fica mais fácil de dividir. A rede era de algodão gasto, com uns fios rompidos nas bordas, mas segurava. Leonora se deitou nela com os ossos protestando. Dias de estrada fazem isso, deixam o corpo com uma memória de dor que demora para ir embora. Ela se acomodou de lado, os joelhos dobrados, os olhos abertos no escuro. O lampião tinha sido apagado. Geraldo estava na rede dele, do outro lado do barraco, e ela sabia que ele também estava acordado. A respiração de quem dorme é diferente. A de quem está deitado no escuro fingindo é diferente ainda. Ela ficou olhando o nada. Pensou no Alcides de novo, não no final. Ela tinha treinado para não pensar no final, na cadeira da varanda, na corrida inútil para a cidade. Pensou no começo, no Alcides que ela tinha conhecido quando tinha 30 e poucos anos, já viúva do primeiro casamento, já convencida de que a vida tinha distribuído as suas cartas e ela tinha que jogar com o que estava na mão. Ele tinha chegado para comprar uns animais do pai dela e tinha ficado para o jantar e depois para o café do dia seguinte e depois para a semana inteira e de alguma forma isso tinha virado 15 anos. Ele não era um homem fácil. Poucos homens criados no interior são. Mas ele era presente. Estava lá. Todo dia ele estava lá, mesmo quando estava calado, mesmo quando estava difícil, mesmo quando a seca chegava e o dinheiro sumia e o humor dele ficava pesado como o céu antes da chuva. Ele estava. Estar é mais do que a maioria das pessoas consegue. E aí ele não estava mais. E o mundo tinha agido como se os 15 anos fossem um parêntese. Como se a vida real fosse o que vinha antes e depois e ela no meio fosse detalhe. Leonora fechou os olhos. Do lado de fora, longe, um boi mugiu uma vez. Depois silêncio. Depois o canto contínuo dos grilos, que eram a respiração do cerrado, constante como batimento de coração. Ela dormiu. Acordou antes do sol. O céu lá fora estava naquele azul escuro que vem antes do amanhecer, quando a noite ainda não foi, mas o dia já está chegando. Uma hora indecisa. Leonora sempre acordou nessa hora. Tinha sido assim a vida inteira, desde criança, o corpo com um relógio interno que não precisava de despertador. Ela ficou deitada um momento ouvindo. Geraldo dormia. A respiração dele era pesada, com aquela irregularidade de quem dorme, mas não descansa de verdade, o sono de quem carrega coisa demais, mesmo no inconsciente. Leonora se levantou devagar, para não fazer barulho. Pegou a trouxa, saiu pela tábua da porta com cuidado. Do lado de fora, o ar era mais fresco.
O cerrado acordando tinha um cheiro que ela não lembrava de ter sentido em muito tempo. Terra ainda úmida do sereno, folha, alguma flor pequena que abria de madrugada e que ela não saberia nomear, mas que cheirava a coisa limpa e verde. Ela ficou parada na entrada do barraco e aí olhou ao redor de verdade, com a luz que estava começando a aparecer no horizonte. O que ela viu fez alguma coisa dentro dela se mexer de um jeito que não esperava. A terra ao redor do barraco era vermelha, densa, daquele tipo de solo que o interior do Maranhão tem em certas regiões. Um vermelho que não é feio, é forte. E ela estava parada, quieta, esperando, com aquela qualidade que a terra boa tem, que é a qualidade de quem pode, mas não está sendo chamado para isso. Havia um espaço considerável. Uns 2 alqueires, pelo menos, ela calculou, olhando a extensão que a luz nascente ia revelando. Terra que tinha sido usada. Ela via os vestígios, os sulcos antigos, 1 ou 2 mourões podres que deviam ter sido cerca. Terra que tinha sido produtiva e que tinha parado. Não por cansaço, por abandono. Terra abandonada não é terra morta. É terra esperando. Havia também uns pés de árvore frutífera, ela reconheceu. Manga, 2 pés de cajá. Um pé de jaca que estava precisando de poda, mas estava vivo, carregado de frutos verdes ainda fechados. Uma bananeira no canto, com um cacho amarelando. Ninguém tinha plantado aquilo de qualquer jeito. Alguém um dia tinha tido um plano para aquele pedaço de chão. Leonora ficou parada, olhando por um tempo longo. O sol começou a aparecer na linha do horizonte, aquele primeiro sol que é vermelho e gentil, antes de ficar branco e implacável. A luz pegou na terra vermelha e fez ela brilhar de um jeito que parecia quase intencionado. Ela sentiu alguma coisa que não sentia há meses. Não era felicidade. Felicidade era grande demais para o que estava sentindo. Era possibilidade. A sensação pequena e frágil de que talvez houvesse alguma coisa a fazer no dia seguinte. Você ainda está aqui. A voz de Geraldo a fez virar. Ele estava na porta do barraco de camiseta desbotada e calça de trabalho, os pés descalços na terra vermelha, olhando para ela com aquela expressão cautelosa de antes. Como se não soubesse o que fazer com o fato dela ainda estar ali. Estou, ela disse. Simples assim. Ele saiu do barraco, foi até o lado, urinou no mato, voltou. Sem cerimônia. Interior é assim. Não tem espaço para pudor excessivo. Parou ao lado dela, os olhos no mesmo horizonte que os dela estavam. Ficaram um momento sem falar. Isso aqui ainda dá, Leonora disse. Mais para si do que para ele. Dá o quê? Ele perguntou. O tom era cansado, descrente da maneira específica de quem já tentou acreditar e pagou caro por isso. Ela olhou para ele. Direto da forma que ela tinha. Leonora nunca soube olhar de canto, não tinha aprendido e velho demais agora para aprender. Recomeço, ela disse. Ele soltou um som que era meio riso, meio suspiro. Amargo nas bordas. Aqui não tem nada. Olha, ele gesticulou com o braço, um gesto largo que incluía o barraco torto, a terra abandonada, o céu imenso que estava ficando mais claro. Não tem ferramenta boa, não tem semente, não tem dinheiro, não tem ninguém que vai aparecer para ajudar. Não sobrou nada. Leonora não desviou o olhar. Sobrou você, ela disse. Pausa. Ele ficou olhando para ela. E enquanto sobrar alguém, ela continuou, a voz firme não por força, mas por convicção, que é diferente, ainda dá para construir. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os silêncios da noite anterior. Era um silêncio em que alguma coisa estava sendo processada. Geraldo olhou para a terra, para as árvores, para o barraco. Depois olhou para ela de novo e pela primeira vez, desde que ela tinha chegado, o que ela viu nos olhos dele não era derrota, era dúvida. E dúvida, ela sabia, é diferente de derrota. Dúvida é a porta antes de acreditar.
Leonora não foi embora naquele dia. Ficou porque havia trabalho a fazer e porque seus pés, quando ela pensou em pegar a trouxa e retomar a estrada, simplesmente não quiseram. Ela limpou a frente do barraco com uma vassoura que encontrou encostada na parede. Vassoura de palha, com o cabo torto, mas funcionando. Varreu a terra compactada, empilhou umas latas enferrujadas que estavam espalhadas sem sentido, organizou as ferramentas que tinham ficado jogadas. Geraldo ficou olhando por um tempo. Depois foi até ela, pegou a enxada e foi para o lado do terreno que ela tinha olhado de manhã. Não disse nada. Ela também não. Mas quando o sol estava no alto e ela olhou para onde ele estava, viu que ele tinha capinado um pedaço. Pequeno, mas capinado, com aquela atenção de quem conhece terra, que é diferente de quem apenas mexe nela. Aquela tarde, ela ferveu água no fogão de tijolos, fez um chá das folhas de capim-limão que crescia atrás do barraco sem que ninguém tivesse plantado. A natureza às vezes insiste mesmo quando ninguém pede, e colocou 2 canecas sobre o que servia de mesa. Geraldo entrou com as mãos sujas de terra, viu as canecas, não disse nada, mas se sentou e bebeu. E naquilo havia alguma coisa que era quase normalidade, quase rotina, quase a promessa frágil de que o dia seguinte também poderia ter alguma coisa simples dentro dele. À noite o céu fechou. Nenhuma estrela. O ar ficou carregado com aquele peso úmido que a gente que viveu no cerrado reconhece antes mesmo de ouvir o trovão. Leonora estava na rede quando o primeiro relâmpago cortou o céu pelo lado da janela minúscula, e o barraco inteiro se iluminou por meio segundo como um flash. O trovão veio logo atrás. Perto, muito perto. A chuva começou de repente, como costuma ser no interior. Não uma garoa, não uma chuva de cidade que vai aumentando devagar. Uma pancada. Um dilúvio de minutos que faz a terra vermelha borbulhar e transforma o chão em lama em questão de segundos. Leonora ouviu o barulho na telha de zinco e ficou parada na rede, os olhos abertos, ouvindo. Do lado de fora, a chuva. Do lado de dentro, a respiração de Geraldo. E em algum lugar entre os dois, a sensação, pequena, frágil, sem nome ainda, de que ela estava num lugar. Não num lugar bom necessariamente, não num lugar seu, mas num lugar. E depois de meses andando sem destino, estar em algum lugar, qualquer lugar, com teto sobre a cabeça e outra pessoa respirando no escuro, era mais do que ela tinha tido em muito tempo. A chuva bateu forte por 1 hora, depois foi diminuindo, depois parou. E quando parou, o silêncio que ficou era diferente do silêncio de antes da chuva. Era o silêncio lavado, aquele que vem depois da água, com cheiro de terra molhada subindo de todo lado, cheiro que é um dos mais honestos que existem, o cheiro de alguma coisa que estava seca, sendo alcançada pelo que precisava. Leonora fechou os olhos e, pela segunda vez, dormiu. A chuva tinha deixado o mundo diferente, não transformado. Diferente não é a mesma coisa que transformado. Transformado é grande, é definitivo, é o tipo de mudança que a gente conta para os outros anos depois. Diferente é menor, mais honesto. É a lama vermelha brilhando no sol da manhã. É a folha que estava polvada de poeira agora verde de novo, como se tivesse acabado de se lembrar da própria cor. É o ar que entra pela narina com uma qualidade que o ar seco não tem, uma qualidade quase nutritiva, como se respirar fosse também se alimentar um pouco. Leonora saiu do barraco cedo, ainda com o sereno nos pés descalços, e ficou parada olhando para o terreno. A chuva tinha feito o que a chuva faz na terra boa. Tinha mostrado o que estava lá. A terra vermelha escura estava úmida e solta, daquele jeito que os agricultores conhecem bem. O jeito que diz que está pronta, que está esperando, que se alguém vier com uma semente agora, ela vai receber essa semente como presente. As gramíneas que Geraldo tinha capinado na tarde anterior estavam tombadas, lavadas, e o espaço que elas tinham ocupado parecia maior agora, mais generoso.
Ela andou pelo terreno descalça, a lama vermelha entre os dedos dos pés. Fazia quanto tempo que ela não andava em terra molhada? Devia ter anos. A vida dentro de casa, dentro de quintal cimentado, dentro de preocupação, tinha tirado isso dela sem que ela percebesse. O simples contato de pé no chão depois da chuva, que quando era criança era uma das melhores coisas do dia. Ela foi até o pé de manga. Passou a mão no tronco. A casca era grossa e irregular, com aquelas fendas que as mangueiras velhas desenvolvem, como rugas de quem viveu muito. O pé era antigo. Devia ter 15, 20 anos. Alguém tinha plantado aquilo com intenção, com o pensamento no futuro. Você não planta manga esperando colher rápido. Você planta manga para daqui a anos, para seus filhos, talvez, para quem vier depois. Quem tinha plantado aqui? Ela olhou para o barraco. Pensou no Geraldo, que tinha tido terra, casa grande, trabalhadores, que tinha construído e perdido. Será que tinha sido ele ou alguém antes dele? A terra no interior do Brasil tem essa característica. Carrega a história de gente que foi embora e de gente que não quis ir e foi levada mesmo assim. O pé de manga estava carregado de frutos pequenos, ainda verdes, apertados nos cachos. Dentro de semanas, com a chuva tendo chegado, iam amadurecer. Leonora ficou olhando para eles por um momento. Depois foi ver o cajueiro, o pé de jaca, a bananeira, tudo vivo. Tudo precisando de cuidado, mas vivo. Havia algo naquele inventário silencioso que era quase esperança. Não a esperança grande e barulhenta dos discursos, a esperança pequena e botânica de quem olha para uma planta que sobreviveu sem cuidado e pensa, imagina com cuidado. Geraldo saiu do barraco quando o sol já estava subindo. Ele sempre demorava para sair. Leonora tinha notado isso. Ele ficava dentro por um tempo depois de acordar, como se o mundo lá fora precisasse de um prazo para ser encarado. Ela entendia. Havia dias, nos primeiros meses depois do Alcides, em que sair da cama era uma negociação longa com si mesma, um argumento que ela precisava construir tijolo por tijolo. Levanta porque tem que comer. Levanta porque os animais precisam. Levanta porque o dia vai passar de qualquer jeito e é melhor passar em pé. Ele saiu com a expressão de sempre, fechada, cautelosa, aquele olhar que media o mundo antes de deixar o mundo se aproximar. Mas quando viu ela no terreno, algo mudou minimamente na expressão. Dormiu bem? Ele perguntou com a voz rouca de recém-acordado. Dormi, ela disse. Era verdade e era suficiente. Ele foi até o lado do barraco, voltou, ficou parado olhando o terreno molhado. A chuva foi boa, ele disse. Não para ela. Para si mesmo, ou para o terreno, ou para ninguém em particular. A forma como as pessoas do campo falam sobre chuva, não como conversa, como reconhecimento. Foi, ela concordou. E olha o que deixou. Ele olhou. Ela viu os olhos dele percorrer o terreno da forma que ela também tinha percorrido, com aquele conhecimento que não precisa de palavras, o conhecimento do corpo de quem passou a vida inteira perto de terra e sabe ler o que ela está dizendo. Ele ficou quieto por um momento. Angie tem semente? Ela perguntou. A pergunta era direta. Ela não tinha aprendido a fazer pergunta pela metade. Geraldo franziu a testa. Foi até o barraco, ficou dentro por uns minutos. Voltou com uma lata enferrujada. Abriu na frente dela. Dentro havia sementes. Feijão, milho, uma abóbora ou duas misturadas. Guardadas sem método, meio úmidas de tempo, mas sementes. O tipo de coisa que o homem do interior guarda como reflexo, mesmo quando parou de acreditar que vai usar. Leonora olhou para as sementes. Depois olhou para a terra molhada. Dá para aproveitar hoje, ela disse. Terra assim não espera. Geraldo ficou olhando para a lata. Ela esperou. Sabia que não podia empurrar. Com pessoas que passaram pela derrota do jeito que ele tinha passado, empurrar é afastar. Tinha que ser dele a decisão.
Ela podia sugerir, podia mostrar, mas a mão que fosse para a terra tinha que ser a dele, por vontade dele, no tempo dele. Ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo. Depois fechou a lata, foi até o barraco, voltou com a enxada. Não disse nada. Foi até o pedaço que tinha capinado na tarde anterior e começou a abrir os sulcos. Leonora pegou a outra ferramenta que tinha, uma enxadinha menor, cabo lascado, mas firme, e foi trabalhar do lado dele. Trabalharam em silêncio por horas. Era um silêncio de trabalho, diferente de todos os outros silêncios. Cheio de respiração, de esforço, de terra sendo revirada, de enxada batendo no chão duro abaixo da camada molhada. O sol foi subindo e o calor foi voltando, o tipo de calor úmido que vem depois da chuva no interior e que é quase sufocante, que gruda na roupa e esquenta por dentro e por fora ao mesmo tempo. Eles pararam uma vez para beber água. A água estava no fundo de uma vasilha de plástico que Geraldo encheu quando a chuva estava caindo. Água de chuva, fresca ainda, com aquele gosto limpo que a água de torneira nunca tem. Leonora bebeu direto da vasilha, sem copo, inclinando para a boca. Geraldo fez o mesmo. Nenhum dos dois sentiu necessidade de cerimônia. Voltaram ao trabalho. À tarde, com os sulcos abertos e as sementes plantadas, eles ficaram sentados na sombra do cajueiro. As costas doíam. As mãos estavam sujas de terra até os cotovelos. Leonora estava com o cabelo preso num nó frouxo, úmido de suor, e sentia cada músculo das costas como uma lembrança individual de cada golpe de enxadinha. Mas havia algo diferente no cansaço. Cansaço de trabalho tem dignidade. É diferente do cansaço de carregar dor sem fazer nada, que é o tipo de cansaço que não passa com sono. Geraldo estava olhando para o pedaço de terra plantado. Ela não conseguia ler a expressão dele completamente. Havia algo ali que era complexo demais para um nome só. "Você sabe trabalhar terra", ele disse. Não era pergunta, era constatação, com alguma coisa parecida com respeito nas bordas. "Aprendi cedo", ela respondeu. "Meu pai não tinha filho homem, então aprendi." Silêncio. "Você é de onde?" ele perguntou. A primeira pergunta direta que ele fazia sobre ela. "Do Piauí", ela disse. "Mas morei uns 15 anos aqui no Maranhão. No sertão de lá para cá não muda muito." Ele assentiu com a cabeça, como quem entende exatamente o que isso significa. "Minha mulher era do Piauí", ele disse. Pausa. Ela não perguntou nada. Esperou. "Aguacita, uma cidade pequena." "Conheço", Leonora disse. "Passei por lá quando era moça." Ele olhou para ela com uma expressão que era quase surpresa. Como se o mundo de repente tivesse ficado menor, ou mais conectado, ou as duas coisas ao mesmo tempo. "Ela foi embora quando as dívidas apareceram", ele disse depois. Devagar. Não de uma vez, foi devagar. Primeiro foi o jeito de olhar, depois o jeito de falar. Depois ela foi visitar a irmã dela em Imperatriz e não voltou. Leonora ficou quieta. Os meninos foram com ela. Ele continuou. O mais novo tinha 8 anos. Silêncio. "Faz 4 anos. Ela não disse que entendia. Não disse que era difícil. Não disse as coisas que se dizem, porque é o que se diz." Ficou em silêncio, porque o silêncio era o único container grande o suficiente para o que ele tinha acabado de colocar no ar. Depois de um tempo, ele perguntou. "E o seu?" "Infarto", ela disse. 3 anos atrás. Eram bons anos os que vocês tiveram?" A pergunta foi direta e inesperada, e por isso foi honesta. Leonora pensou de verdade antes de responder. "Tinham bons anos dentro", ela disse. "Não foram todos bons, mas tinha coisa boa dentro deles." Ele assentiu. "Os meus também", ele disse. E aquilo era o bastante. 2 balanços honestos de 2 vidas que tinham tido coisa boa dentro delas e que tinham chegado no mesmo barraco torto pelo mesmo processo de perder uma coisa atrás da outra até restar o essencial. O sol
Estava descendo. As sombras do cajueiro ficaram mais longas. Em algum lugar perto, uma rolinha cantou 3 vezes e parou. Foi naquele fim de tarde que a primeira tensão chegou. Leonora estava dentro do barraco reorganizando as coisas. Havia desenvolvido um hábito disso, de organizar o que estava ao alcance, quando o que não estava era demais. Quando ouviu o barulho. Motor. Longe primeiro, depois mais perto. Ela saiu. Uma caminhonete velha estava parando na entrada do caminho de terra, uns 100 metros do barraco. 2 homens desceram. Ela não os conhecia, mas conhecia o tipo. Camisa de botão, calça de tecido, o andar de quem vem com um papel na mão ou com a certeza de que tem razão, que dá no mesmo. Geraldo, que estava na lateral do barraco, ficou parado quando viu. O corpo dele mudou inteiro, os ombros foram para cima, a mandíbula fechou, as mãos que estavam soltas ao lado do corpo fecharam. Leonora ficou ao lado dele, sem saber ainda o que estava acontecendo, mas lendo o corpo do homem ao lado, como se lê uma advertência escrita no céu. Os 2 homens se aproximaram. O mais velho dos 2 acenou com a cabeça. Não era uma saudação amigável, era o gesto de quem cumpre protocolo. Geraldo, ele disse, a gente precisava conversar. Já conversamos, Geraldo respondeu. A voz estava diferente, dura como a madeira do barraco. Já conversei com vocês, com o escritório, com o juiz. Não tenho mais nada para conversar. O prazo venceu, o homem disse. O senhor sabe, a terra está no inventário há 4 anos. O processo terminou. Ele tirou um papel dobrado do bolso. A ordem é para desocupar até o fim do mês. Leonora ficou parada. Sentiu o chão mudar embaixo dos pés de um jeito que não era físico. Geraldo não pegou o papel. Essa terra era do meu pai, ele disse. A voz estava controlada, mas debaixo do controle havia alguma coisa que estava custando muito segurar. Do pai do meu pai antes disso. Nenhum papel muda isso. Com todo respeito, o homem disse, com a entonação de quem não tem respeito nenhum, mas aprendeu a dizer a frase. A lei muda. E o senhor tem até o fim do mês. Ele colocou o papel no chão, pesado com uma pedrinha, e os 2 voltaram para a caminhonete sem esperar resposta. O motor pegou. A caminhonete sumiu pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira vermelha que ficou suspensa no ar por um tempo depois que o barulho tinha ido. Geraldo ficou olhando para a poeira. Leonora olhou para ele e viu que não era raiva. Era a expressão de alguém que esperava aquilo, que sabia que aquilo ia chegar e que mesmo assim, quando chegou, pesou da mesma forma. Ela foi até o papel. Pegou. Leu devagar porque havia aprendido a ler tarde e ainda lia assim, palavra por palavra, sem pular. Era o que o homem tinha dito, uma ordem. Com o nome do Geraldo e o endereço da propriedade e uma data. Fim do mês, 10 dias. Ela dobrou o papel. Ficou em silêncio por um momento, pensando. Tem advogado nessa cidade mais próxima? Ela perguntou. Geraldo virou para ela com uma expressão que era meio surpresa, meio amargura. Para quê? Já tentei. Não tem dinheiro. Não perguntei se tem dinheiro, ela disse. Perguntei se tem advogado. Ele ficou olhando para ela. Ela devolveu o olhar. Porque às vezes, ela disse devagar, a gente para de perguntar se tem saída antes de olhar direito para todas as paredes. Silêncio. O céu estava ficando laranja de novo. As sementes que tinham plantado de manhã estavam na terra a 30 metros deles, no escuro úmido abaixo da superfície, fazendo o que sementes fazem quando estão no lugar certo, começando, muito devagar, a se abrir. Geraldo olhou para o terreno, para o barraco, para o papel que ela segurava, e então fez alguma coisa que ela não esperava. Sentou no chão, no meio do terreno, na terra vermelha como uma criança, de pernas cruzadas, e colocou a cabeça nas mãos. Não chorou, pelo menos não com som. Mas os ombros foram para cima e para baixo uma vez, de um jeito que não era respiração normal. Leonora ficou parada. Depois foi até ele.
Sentou ao lado. No chão também, na mesma terra vermelha e úmida que tinham trabalhado juntos de manhã. Não disse nada. Não tocou nele. Ficou só ali, perto. Às vezes, é isso que uma pessoa precisa. Não consolo, não solução, não palavra. Precisa que tenha alguém ali enquanto a coisa pesa, que não vá embora enquanto pesa. O sol acabou de descer. As estrelas começaram a aparecer, uma por uma, naquele céu imenso do interior que não tem luz de cidade para apagar elas. E ali, sentados na terra, 2 pessoas que tinham perdido quase tudo ficaram juntas enquanto o peso fazia o que o peso faz quando a gente não foge. Pouquinho por pouquinho, na companhia de alguém, vai ficando menos impossível de carregar. Há coisas que a gente só descobre sobre si mesmo quando não tem mais saída. Leonora tinha aprendido isso na semana do enterro do Alcides, quando ela tinha descoberto que era capaz de assinar papel, falar com estranho, resolver pendência, tudo com o coração partido ao meio, porque não tinha outra opção. O corpo continua mesmo quando a gente não pede. E às vezes, bem no meio do que parece impossível, a gente encontra uma reserva que não sabia que tinha. Nos 2 dias depois da visita dos homens com o papel, ela e Geraldo não falaram sobre o assunto. Não foi combinado. Foi o tipo de silêncio que acontece quando 2 pessoas precisam de tempo para digerir alguma coisa antes de conseguir falar sobre ela sem que a voz falhe ou a raiva tome o lugar do pensamento. Eles trabalharam. Era o que tinham para fazer, então fizeram. Geraldo acordava cedo e ia para o terreno. Leonora acordava antes e já estava lá. Trabalhavam o espaço que tinham capinado, abriam mais um pouco da borda, verificavam a terra, olhavam para as sementes com aquela expectativa quieta de agricultor. Não a expectativa ansiosa de quem não tem paciência, mas a expectativa calma de quem sabe que a terra trabalha no próprio tempo e que o trabalho do homem é só criar as condições. No segundo dia à tarde, as primeiras pontadas verdes tinham furado a terra. Feijão. Pequenas, arqueadas, com aquela cor de verde novo que é diferente de qualquer outro verde. É o verde do que ainda não foi exposto ao mundo. O verde de dentro, frágil e determinado ao mesmo tempo. Geraldo ficou parado olhando para elas por um tempo longo. Leonora ficou do lado. Rápido, ele disse. Terra boa. Ela respondeu. E era verdade. A terra ali tinha qualidade. Alguém, em algum tempo anterior, tinha cuidado dela. Tinha posto matéria orgânica. Tinha respeitado o que ela precisava. E a terra guarda isso. Não esquece. Fica esperando alguém que lembre de tratar ela direito. Geraldo abaixou. Passou o dedo na borda de uma das pontadas. Um gesto gentil. Quase sem querer, do tipo que a gente faz sem pensar e que diz mais do que qualquer palavra sobre o que está sentindo. Leonora viu aquilo e sentiu alguma coisa apertar no peito de um jeito que não era triste. Era o contrário de triste, mas parecido em intensidade. Foi na manhã do 3º dia que ela disse: Geraldo, vamos até a cidade. Ele estava do lado do fogão, mexendo numa panela. Parou. Para quê? Não era pergunta, era resistência com a forma de pergunta. Para conversar com alguém sobre o papel, ele virou para ela. Já disse, não tem dinheiro para advogado. Não precisa de dinheiro para conversar, ela disse. E às vezes conversar já muda o que é possível fazer. Ele ficou olhando para ela com aquela expressão fechada que ela tinha aprendido a ler. Não era raiva, era medo. Medo de tentar e ser derrubado de novo. Medo de abrir uma porta e encontrar a mesma parede que encontrou da última vez. Medo que é completamente racional quando a vida já te derrubou vezes suficientes. Ela entendia aquele medo. Tinha vivido ele. Ainda vivia às vezes de madrugada, quando o barraco estava escuro e os pensamentos vinham sem pedir licença. Você não precisa acreditar que vai funcionar, ela disse. Só precisa ir. Silêncio. Ele mexeu a panela.
Depois apagou o fogo. Tem que ir cedo, ele disse. Sol da tarde aqui não perdoa. A cidade mais próxima ficava a uns 20 e poucos quilômetros pela estrada principal. Eles foram a pé pelo caminho de terra até a estrada, e na estrada, Geraldo fez o gesto de quem espera carona. Braço estendido, mão aberta, o jeito que no interior é linguagem universal. O terceiro carro que passou parou. Uma caminhonete com um senhor de chapéu que ia justamente para a cidade e que não fez nenhuma pergunta além de para onde iam, porque no interior carona não precisa de explicação. A cidade tinha uma praça no centro com uma árvore grande que dava sombra para metade da calçada. Uma farmácia, um mercadinho, uma igrejinha pintada de branco e na rua de trás da praça havia um escritório com uma placa desbotada que dizia assistência jurídica. Leonora tinha visto a placa na única vez que tinha passado por aquela cidade, semanas antes, quando estava ainda andando sem destino. Tinha guardado sem saber por quê. O tipo de informação que a gente guarda no fundo da memória, sem propósito aparente, e que um dia faz sentido. O escritório era pequeno. Uma mesa, 2 cadeiras do lado de fora esperando, um ventilador de teto que girava devagar. Havia um homem jovem dentro, óculos finos, camisa social com as mangas dobradas, que levantou quando eles entraram com a expressão de quem não esperava visita, mas estava disposto. Leonora colocou o papel na mesa. Explicou a situação com a objetividade que ela tinha, sem exagero, sem drama, com os fatos na ordem em que tinham acontecido. O jovem leu o papel. Leu de novo, fez umas perguntas para Geraldo, sobre o histórico da terra, sobre os documentos que ele tinha, sobre as dívidas originais. Geraldo respondia curto, desconfiado, mas respondia. Depois de um tempo, o jovem tirou os óculos e colocou na mesa. Não posso prometer nada, ele disse. Mas há uma questão aqui sobre o processo de avaliação da propriedade que não está clara. Se os números foram feitos errado, a dívida original pode ter sido superestimada. Isso não desfaz o processo, mas pode criar uma base para contestar o valor final. Quero ver mais documentos antes de dizer qualquer coisa com certeza. Geraldo ficou em silêncio. Quanto custa? Ele disse por fim. Agora nada, o jovem disse. Deixa eu ver o que tem. Se tiver caso, a gente conversa. Saíram do escritório com o sol batendo forte na calçada. Geraldo ficou parado na frente, olhando para a rua, as mãos nos bolsos. Leonora ficou do lado dele. Não vai resolver nada, ele disse. Talvez não, ela respondeu. Mas ontem de manhã não tinha nenhum feijão brotado. Hoje tem. Ele olhou para ela. Ela encolheu os ombros levemente. A gente não sabe o que vai brotar enquanto não planta. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois um canto da boca subiu. Não era sorriso ainda. Era a forma embrionária do sorriso, o que vem antes, quando o músculo ainda não tem certeza se pode. Eles compraram farinha e um pedaço de rapadura numa venda perto da praça. Leonora tinha uns trocados que guardava no fundo da trouxa para emergência e decidiu que aquilo era suficientemente emergência. E pegaram carona de volta no mesmo caminho. Mas foi na noite seguinte que a tempestade chegou de verdade. Não a tempestade de chuva, a outra. Leonora acordou com o barulho. Não era o barulho da chuva, que ela já conhecia naquele barraco, o tamborilar específico na telha de zinco. Era outro barulho, um barulho humano. Passos rápidos, vozes abafadas do lado de fora. Ela ficou parada na rede, o coração acelerado, os sentidos todos acordando antes do resto do corpo. Geraldo também tinha acordado. Ela ouviu ele se mover. Lá, fica aí, ele disse baixo. Não fico, ela respondeu, igualmente baixo. Ele levantou, foi até a tábua da porta, ficou ouvindo. Leonora levantou também, ficou atrás dele. Do lado de fora, o barulho continuava. Passos na terra seca. Mais de uma pessoa. Uma voz que dizia algo que ela não conseguiu entender completamente.
só o tom. Urgente, não agressivo. Urgente. Geraldo empurrou a tábua com cuidado. A noite lá fora estava muito escura, sem lua. Mas havia uma lanterna, fraca, de celular talvez, se movendo perto das árvores do lado direito do terreno. Tem alguém lá, ela disse. Eu sei. Quem é? Ele gritou para a escuridão. A lanterna parou. Uma voz respondeu. Por favor, precisamos de ajuda. Era a voz de mulher, jovem, com aquela qualidade específica de quem está segurando o pânico na garganta com as duas mãos. Leonora saiu do barraco antes que Geraldo pudesse dizer qualquer coisa. Atravessou o terreno na escuridão, guiada pela lanterna que tinha voltado a se mover, devagar agora, vindo na direção dela. Quando a luz da lanterna alcançou os dois ao mesmo tempo, ela viu uma menina, 18, 19 anos no máximo, pequena. O cabelo preso de qualquer jeito, roupas que deviam ter sido arrumadas quando saiu, mas que estavam agora amassadas e com poeira. E nos braços dela havia um bebê, pequeno, com aquela pequenez específica de criança que ainda não tem muitos meses de mundo. E o bebê estava quieto demais, não o quieto de quem dorme, o quieto de quem não está bem. O meu filho, a menina disse, e a voz quebrou no meio da palavra. Ele está com febre desde ontem. Alta. Eu estava indo para a cidade, mas o carro do meu vizinho quebrou na estrada e eu andei. Eu andei um tempão. E aí, vi a luz aqui. E ela parou de falar porque estava chorando. Leonora já estava com os braços estendidos. Me dá ele, ela disse. A menina olhou para ela por meio segundo. Aquela hesitação de mãe, o instinto de não entregar o filho para a estranha. Me dá, Leonora repetiu, mais suave. Pode me dar. A menina colocou o bebê nos seus braços. Leonora sentiu o calor antes de completar o movimento. Um calor que não era normal, que subia do corpinho pequeno como de uma pedra que ficou no sol o dia inteiro. Ela colocou a mão na testa do bebê, quente como brasa. Geraldo, ela disse sem virar. Ele já estava do lado dela. Água, ela disse, fria, pano limpo. Ele foi. Leonora levou o bebê para dentro do barraco, deitou no catre com o cobertor dobrado embaixo para a maci, ficou olhando para aquele rosto pequeno que estava vermelho e suado, e com a respiração um pouco mais rápida do que devia ser. A menina entrou atrás, os braços cruzados sobre o peito, o choro contido agora, mas os olhos ainda úmidos, grandes, com aquele medo que só mãe tem. Não o medo de si mesma, o medo que é todo pelo outro. Como ele se chama? Leonora perguntou. Murilo, a menina disse. Tem 5 meses. E você? Jéssica. Senta, Jéssica. Geraldo voltou com a bacia de plástico trincada com água e um pano. A camisa velha que ele tinha rasgado em pedaços sem que ela pedisse, porque às vezes as pessoas entendem o que precisa ser feito sem precisar explicar. Leonora molhou o pano, torceu, passou com cuidado na testa do Murilo, no pescoço, nos braços pequenos. O bebê se mexeu levemente. Gemeu um gemido baixo que era ao mesmo tempo preocupante e bom sinal. Preocupante porque era sinal de desconforto. Bom porque era sinal de resposta. Quanto tempo com febre? Ela perguntou. Desde ontem à tarde, Jéssica disse. Eu tentei dar o remedinho que tinha em casa, mas acabou. Eu não sabia o que fazer. O pai dele está trabalhando em Imperatriz. Não atende o telefone. Minha mãe mora longe. A voz foi quebrando aos pedaços. Você fez certo em vir, Leonora disse. Firme, sem falsa tranquilidade, mas firme. Agora fica aqui do lado dele e fala com ele. Criança sente a voz da mãe mesmo com febre. Jéssica se ajoelhou do lado do catre. Começou a falar baixo para o filho. Palavras sem sentido. O tipo de língua que as mães inventam, que não precisa de sentido porque o que importa é o som e a presença. Leonora continuou com os panos frios. Geraldo ficou na entrada, silencioso, mas presente.
Aqueceu água no fogão de tijolo sem ser pedido. Fez alguma coisa quente para Jéssica beber. Não havia muito, mas havia erva doce seca num canto, e erva doce quente era alguma coisa. A noite foi longa. Leonora ficou acordada. Não foi decisão. Foi o corpo tomando conta, aquele estado de alerta que não desliga quando tem criança doente por perto. Ela trocou os panos frios de tempos em tempos, verificou a respiração do Murilo, observou a cor da pele dele. Por volta de 3 da manhã, a febre começou a ceder. Não de vez. Foi devagar, aquele recuo gradual do calor que é diferente de quebrar de repente. O corpinho do Murilo foi ficando menos quente sob os dedos de Leonora. E em algum momento ele abriu os olhos. Olhos de bebê, escuros e sem foco ainda mais abertos, e fez um som que era quase sorriso. Jéssica soltou um choro que era de alívio, que é o choro mais bonito que existe. Leonora ficou olhando para o bebê e sentiu alguma coisa dentro dela que não sentia há muito tempo. Não soube nomear naquele momento. Só soube que era quente e que doía de um jeito bom, como músculo que ficou parado muito tempo e agora está sendo usado de novo. Quando o sol começou a entrar pela janela minúscula, o Murilo estava dormindo. Dormindo de verdade. A respiração regular, o rosto descansado, a febre quase toda embora. Jéssica tinha adormecido sentada, a cabeça encostada na parede, a mão ainda segurando a mão pequeníssima do filho. Leonora ficou parada olhando para os dois. Geraldo estava do lado dela. Ela não tinha ouvido ele se aproximar. Ficaram os dois em silêncio, olhando para aquela mãe jovem dormindo com o filho, naquele barraco torto, no fim de uma estrada que ninguém usava. "Você é boa nisso", ele disse. Baixo, para não acordar ninguém. Ela demorou para responder. "Já cuidei de muita gente", ela disse por fim. "Marido doente, pai doente, vizinho que não tinha ninguém." Pausa. Quando a gente aprende a cuidar, não esquece. O corpo sabe fazer mesmo quando a gente acha que esqueceu. Silêncio. "Eu tive uma filha", ela disse. Foi a primeira vez que dizia aquilo em voz alta para ele. Geraldo ficou quieto, esperando. "Nasceu e foi logo", ela disse. A voz estava plana, não porque não doía, mas porque era uma dor que ela tinha carregado por tanto tempo que já tinha encontrado um jeito de carregar que não a derrubava toda vez. "Nem nome eu cheguei a dar. Isso foi no meu primeiro casamento, antes do Alcides." Pausa. "Passei a vida toda cuidando dos outros." Ela olhou para Jéssica e o Murilo. "Acho que é porque não dá para parar. Quando a gente aprende a cuidar, o coração fica procurando onde usar isso." Geraldo ficou olhando para ela, com uma expressão que ela não tinha visto nele ainda, não a cautela de antes, não a derrota, não a amargura. Algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. "É uma boa coisa", ele disse. "Ter isso." Ela olhou para ele. "Você também tem", ela disse. "Você dividiu comida quando não tinha. Você rasgou a camisa para fazer pano. Você aqueceu água sem ninguém pedir." Ele desviou o olhar. Como pessoa que não sabe receber o que está ouvindo, não por falta de merecimento, mas por falta de prática. "A gente faz o que precisa", ele disse. "Às vezes, o que precisa e o que a gente é são a mesma coisa", ela respondeu. Lá fora, o sol estava subindo. Os pássaros do cerrado acordavam em ordem. Primeiro os que cantam no escuro ainda, depois os que esperam a primeira luz, depois os que só cantam quando o sol está firme. Uma orquestra com horário marcado que não precisa de maestro. E dentro daquele barraco torto, 4 pessoas, uma velha, um derrotado, uma jovem mãe e um bebê de 5 meses que tinha passado pela noite, estavam todas do lado de cá. O que não é pouco, o que nunca é pouco. Jéssica ficou até o meio da manhã. Quando o Murilo acordou e mamou e sorriu de verdade, aquele sorriso sem dente de bebê, que é uma das coisas mais desarmadoras que existem, ela chorou de novo, dessa vez sem conter, deixando sair.
Leonora ficou do lado sem dizer nada. Às vezes, a presença é tudo. Antes de ir, Jéssica pegou as mãos de Leonora com as duas mãos dela e ficou assim por um momento, olhando para ela com aqueles olhos jovens que tinham passado a noite com medo. Que Deus abençoe a senhora, ela disse. Leonora não era muito de religião. Tinha fé, mas era uma fé quieta, particular, que não precisava de palavra. Mas recebeu a bênção porque era dada de verdade, e o que é dado de verdade merece ser recebido de verdade. Vai com Deus, Jéssica. Cuida bem do seu Murilo. A menina foi pela estrada com o bebê no colo, menor na distância, até sumir na curva. Leonora ficou olhando até ela desaparecer. Geraldo ficou do lado. Você dormiu? Ele perguntou. Não. Eu vou fazer café. Era a primeira vez que ele oferecia alguma coisa assim. Não como retribuição, não como protocolo, como cuidado. Ela percebeu isso e deixou entrar. Aceito, ela disse. E voltaram para dentro, os dois, enquanto o cerrado ficava com o sol, que estava ficando forte demais para desafiar. E as sementes lá fora continuavam fazendo o que sementes fazem quando estão no lugar certo e alguém lembra de regar. Tem uma hora específica da manhã no Cerrado Maranhense que Leonora tinha aprendido a reconhecer. Não era de madrugada. Não era o amanhecer. Era depois do amanhecer e antes do sol endurecer. Uns 40 minutos de luz que não é branca ainda, que ainda tem dourado nela, que bate de lado nas coisas e faz até o barraco torto parecer pintado por alguém com intenção. A terra vermelha nessa luz tem outra cor. As folhas das árvores pegam aquele dourado e guardam por um tempo antes de devolver. Os pássaros cantam diferente, mais devagar, como se soubessem que aquele momento é frágil e que vale alongar. Era nessa hora que ela gostava de ficar do lado de fora, sentada no chão, as costas encostadas na parede de madeira do barraco, as pernas estendidas na terra, os olhos no terreno que tinham trabalhado juntos. O feijão estava com uns 10 centímetros agora. O milho tinha saído torto em 2 pontos e ela tinha ido corrigindo com cuidado, uma palha aqui, um suporte de graveto ali. A abóbora tinha saído forte, como a abóbora sempre sai. Não existe planta mais determinada do que a abóbora, ela tinha dito para Geraldo, e ele tinha concordado com a cabeça com aquela expressão que era quase humor. Quase humor. Era muito mais do que havia quando ela chegou. Leonora ficava olhando para o terreno naquela hora e tentava calcular o que havia mudado. Não no terreno. No terreno era fácil ver. Estava ali na frente, verde onde tinha sido marrom, vivo onde tinha sido parado. O que era difícil de calcular era o que tinha mudado dentro do barraco, dentro das 2 pessoas que moravam nele. Porque Geraldo tinha mudado, devagar, do jeito que as coisas importantes sempre mudam, sem anúncio, sem data marcada, em incrementos tão pequenos que a gente só percebe quando olha para trás e compara com o que era antes. Ele ainda era quieto. Ainda tinha os momentos de fechar em si mesmo, de ficar com o olhar no chão, de não falar quando o peso da história dele pesava mais do que de costume. Ela não tentava tirar isso dele. Aprendera que certas tristezas não são para tirar, são para respeitar, como se respeita uma ferida que ainda está fechando. Mas havia outras coisas agora. Havia o momento do café da manhã em que ele perguntava como ela tinha dormido. Não por protocolo, pelo tom, pela atenção com que esperava a resposta. Havia o jeito como ele tinha começado a cuidar das mudas no terreno com uma atenção que não era mais a atenção mecânica de quem faz porque precisa fazer, mas a atenção de quem está investido, de quem torce. Havia as vezes em que ele contava coisas, pequenas, às vezes antigas, sobre a terra do pai dele, sobre como o avô tinha chegado naquele lugar antes de tudo, sobre os primeiros pés de manga que tinham plantado quando ele era menino e que ainda estavam lá,
os mesmos, dezenas de anos depois. E havia uma noite, uns dias atrás, em que ele tinha ficado na porta do barraco olhando o céu estrelado e tinha dito, sem virar para ela, quase para si mesmo: quando eu era novo, eu achava que sabia o que ia construir aqui. Ela tinha ficado quieta, esperando. Hoje não sei mais o que vai ser, ele disse, mas não tô mais achando que não vai ser nada. Leonora não tinha respondido com palavra. Tinha ficado olhando o mesmo céu que ele olhava, e isso era resposta suficiente. O jovem advogado da cidade tinha mandado recado com um motorista de uma Kombi que passava pela estrada 2 vezes por semana, levando encomenda e gente. Leonora estava no terreno quando o motorista parou na entrada do caminho de terra e gritou o nome de Geraldo. Ela foi buscar Geraldo, que estava na lateral do barraco, consertando uma das ferramentas enferrujadas com o arame que havia encontrado dobrado numa lata. O recado era curto, escrito à mão num papel de caderno. Encontrei irregularidade no laudo de avaliação. Preciso falar pessoalmente. Pode vir esta semana. Geraldo leu o papel 3 vezes. Leonora ficou olhando para ele. A expressão dele era difícil de ler. Havia alguma coisa lá que era perigosa. Não perigosa de ruim, perigosa de esperança. A esperança é perigosa quando a gente foi derrubado muitas vezes, porque se abre para ela e depois é derrubado de novo, cai de mais alto. Ah, pode ser nada, ele disse. Pode ser, ela concordou. Pode ser que o menino só queira dizer que achou uma coisa, mas que não adianta. Pode ser, ela repetiu. Silêncio. Mas você vai, ela disse. Não era ordem, era certeza. Ele dobrou o papel, colocou no bolso da calça. Vou, ele disse. Foram na manhã seguinte pelo mesmo caminho, a mesma espera de carona na estrada principal, o mesmo sol que começava a ficar pesado antes das 9. No escritório pequeno, com o ventilador de teto, o jovem advogado tinha um mapa sobre a mesa, umas folhas com números e a expressão de alguém que encontrou o que estava procurando. A irregularidade era técnica. Leonora não entendeu todos os detalhes, e Geraldo também não. Mas o essencial era que o laudo que tinha determinado o valor da dívida usava uma avaliação de terra feita em um período de crise que estava formalmente contestado por uma instrução normativa estadual posterior. Em linguagem simples, a conta tinha sido feita errada para baixo, a dívida tinha sido inflada e havia uma base legal para requerer a revisão do processo. Não vai ser rápido, o advogado disse honesto. Essas coisas nunca são. Pode demorar meses e não garanto o resultado, mas há argumento. Geraldo ficou olhando para a mesa por um tempo. Meses, ele repetiu. Pelo menos. E enquanto isso, a ordem de desocupação. Posso pedir uma medida cautelar para suspender. Não é certo que vai ser concedida, mas há fundamento para pedir. Silêncio. Leonora ficou quieta. Aquilo não era dela para intervir. Era a vida do Geraldo, a terra do pai dele, a história que era dele. Ela estava ali como presença, não como voz. Geraldo ficou olhando para o papel com os números. E ela viu quando ele tomou a decisão. Não foi com palavras, foi com o corpo, os ombros saindo da posição curvada para trás, a mandíbula se firmando de um jeito diferente. Faz o que puder, ele disse para o advogado. Eu assino o que precisar assinar. Voltaram no silêncio confortável que tinha se tornado o idioma principal deles. A carona de volta foi com uma senhora que ia visitar a filha e que tentou fazer conversa o caminho inteiro, e eles responderam educadamente o suficiente sem deixar que a conversa os alcançasse de verdade, porque havia muita coisa sendo processada em silêncio dentro de cada um. Quando chegaram na entrada do caminho de terra e desceram da carona e ficaram lado a lado olhando o caminho que levava ao barraco, Geraldo ficou parado. Se não der certo, ele disse. Se não der certo, ela repetiu, esperando ele terminar. Ele ficou em silêncio por um momento.
Se não der certo, eu já plantei feijão, ele disse, e milho e abóbora. Leonora olhou para ele. Havia alguma coisa naquilo que era mais importante do que parecia. Não era sobre o feijão. Era sobre o fato de que ele tinha plantado. Que alguém que tinha parado de acreditar que havia dia seguinte tinha colocado semente na terra. E semente na terra é promessa de futuro. É ato de fé na continuidade. É a afirmação física de que vai estar aqui quando isso crescer. Já plantou, ela concordou. Eles foram pelo caminho. A terra vermelha embaixo dos pés, as árvores de cada lado, o barraco aparecendo lá no fundo entre as árvores, com aquela tortura familiar que ela tinha aprendido a ver, não como defeito, mas como caráter. Naquela noite, depois do jantar, feijão com farinha e uma manga do pé que tinha amadurecido, adocicada e fibrosa do jeito que manga velha é. Eles ficaram sentados do lado de fora do barraco. Era costume agora. Depois de comer, antes de dormir, aquela meia hora em que o cerrado tinha seu som mais completo, grilos, sapo longe, vento nas folhas e, às vezes, o chamado baixo e repetido de um bem-te-vi tardio que não tinha aprendido ainda o horário certo de calar. O céu estava limpo, aquelas estrelas todas. Leonora estava olhando para cima e pensando no Alcides, como pensava às vezes, não com a dor aguda dos primeiros meses, mas com aquela dor mansa que é quase carinho. A dor de sentir falta de algo que foi bom, que é diferente da dor de perder algo que ainda não tinha terminado. Ela pensou na casa que não era mais dela, no quintal que ela tinha cuidado por 15 anos. No pé de limão que ela mesma tinha plantado e que estava carregado quando ela saiu pela última vez, e ela não tinha levado nenhum limão porque não lembrou, ou porque não conseguiu, ou porque algumas coisas a gente deixa para trás sem querer e só percebe depois. Pensou na filha que não chegou a ter. Pensou nos meses de estrada, no banco duro da rodoviária, nos dias sem comer direito, nas noites sem lugar. E então pensou em onde estava agora, naquele barraco torto. Com aquele homem quieto que tinha rasgado a camisa para fazer pano para um bebê de quem não conhecia. Com aquele terreno verde lá na frente, no escuro, onde havia sementes que eles dois tinham colocado juntos numa manhã depois da chuva. Com aquele céu imenso, que era o mesmo céu de sempre, mas que estava sendo visto de um lugar diferente, não de um banco de rodoviária, não de uma estrada sem destino, mas de um lugar parado, de um lugar que começava a ter os contornos de alguma coisa. Ela não chamaria de lar. Era cedo demais, e ela tinha aprendido a não dar nomes grandes para coisas que ainda estavam crescendo. Mas era lugar, e lugar é mais do que não lugar. Leonora, Geraldo disse. Era a primeira vez que ele usava o nome dela. Ela não tinha percebido até aquele momento que ele nunca tinha usado. Tinha chamado de você, de senhora nas primeiras vezes, tinha desenvolvido o hábito de simplesmente começar a falar sem vocativo. Mas aquela noite, por algum motivo, o nome. Ela virou para ele. Ele estava olhando para o terreno, não para ela. Por que você ficou? A pergunta era honesta. Não era acusação, não era desafio. Era a pergunta genuína de alguém que ainda estava tentando entender. Leonora ficou um tempo antes de responder. Olhou para o terreno também, para o feijão que não dava para ver no escuro, mas que ela sabia que estava lá. Não sei direito, ela disse, e era verdade. Meus pés pararam aqui e não quiseram ir embora. Às vezes o corpo sabe antes da gente. Pausa. E aí eu vi a terra, ela continuou, e vi você. E pensei que o que estava parado aqui não estava parado por falta de valor. Estava parado por falta de alguém que acreditasse que valia tentar. Silêncio. Eu estava parado, ele disse. Estava. Ainda estou, às vezes. Às vezes todo mundo está, ela disse. O que muda é se tem alguém do lado quando você para. Ele ficou quieto por um tempo longo.
O bem-te-vi tardio cantou mais uma vez lá no escuro, teimoso. Não sei o que vai acontecer com a terra, ele disse, com o processo, com tudo isso. Ninguém sabe, ela disse. Nunca sabe. Se eu perder, se você perder, ela disse, antes que ele terminasse, ainda vai ter o que você é, que não é pouco, que nunca foi pouco. Ele virou para ela. E ela encontrou os olhos dele, que no escuro eram mais difíceis de ler. Mas havia ali alguma coisa que não era derrota e não era esperança ainda. Era aquela coisa no meio, que não tem nome, mas que é de onde a esperança nasce quando nasce de verdade. O lugar onde a pessoa para de lutar contra o que perdeu e começa muito devagar a olhar para o que ainda tem. Obrigado, ele disse. Simples assim, sem elaboração. Ela recebeu. Obrigada a você, ela disse. Ele franziu levemente a testa. Não entendendo. Você me deu um lugar para parar, ela disse, que é o que eu mais precisava e que eu não sabia até parar aqui. Mas alguns dias se passaram. O advogado mandou outro recado dizendo que a cautelar tinha sido protocolada e que havia um prazo de resposta. Geraldo ouviu o recado com aquela atenção calma de quem aprendeu a não correr para frente nem para trás, a ficar no presente com o que o presente tem. O terreno estava crescendo. Não era uma roça grande. Era um começo de roça, um pedaço pequeno de terra que duas pessoas com ferramentas velhas e sem recurso tinham conseguido preparar. Mas era real, era verde, era produto de mãos que tinham parado de acreditar e que tinham acreditado de novo. Não de uma vez, mas suficientemente. A bananeira no canto tinha amadurecido o cacho inteiro. Leonora colheu as bananas de manhã, antes do sol endurecer, subindo num galho de cajueiro próximo para alcançar as de cima. Geraldo ficou embaixo, os braços estendidos para pegar, e houve um momento em que ela estava lá em cima, segurando a banana, e ele estava lá embaixo esperando. E os dois sabiam que o mundo era muito mais do que aquilo, e que aquilo também era o mundo. Era a vida acontecendo no tamanho que podia acontecer, sem grandiosidade, sem discurso, com a dignidade simples e suficiente de duas pessoas, dividindo uma banana colhida de manhã. Ela riu. Não planejou. Saiu. Um riso curto, surpreso de si mesmo. Geraldo olhou para ela com a expressão de quem não viu isso vindo. O que foi? Ele perguntou. Nada. Ela disse, ainda com o resto do riso no rosto. Só achei graça. De quê? Ela desceu do galho, ficou de pé na terra vermelha, a banana na mão. De eu estar aqui, ela disse, colhendo banana num galho de cajueiro, descalça, com a roupa velha, e achar que tá bom. Geraldo ficou olhando para ela. E então, pela primeira vez, desde que ela tinha chegado, pela primeira vez em quem sabe quanto tempo, ele sorriu de verdade. Não o canto de boca de antes, não o esboço. O sorriso de verdade, com os olhos junto, com o rosto inteiro participando. Aquele tipo de sorriso que acontece quando a pessoa não estava esperando sentir aquilo e sentiu mesmo assim. Durou pouco, mas aconteceu. E alguma coisa que estava congelada dentro dele, Leonora não saberia dizer o que exatamente, não tinha nome preciso. Alguma coisa que estava congelada se moveu, como terra dura depois da chuva, como semente que estava esperando. Naquela tarde, ela sentou do lado de fora do barraco com o pedaço de lápis que carregava na trouxa, desde não sabia quando, e um papel que havia sobrado de uma das conversas com o advogado. Ficou olhando para o papel por um tempo. Depois escreveu devagar, com a letra grande de quem aprendeu a ler tarde. Plantei feijão num lugar que não era meu. Cuide de criança que não era minha. Fiquei do lado de homem que não pedia companhia, mas precisava. E descobri que o coração não tem dono fixo. Que a gente pertence ao lugar onde escolhe ficar. Ela olhou para o que tinha escrito. Não era poema. Não era carta. Era só o pensamento que não cabia mais dentro e precisava de algum lugar para ir. Dobrou o papel.
Colocou no fundo da trouxa, do lado da foto do Alcides e do terço que era da mãe dela. Ficou ali, não como coisa de passado, como registro de presente. O sol estava descendo quando Geraldo veio sentar do lado dela. Trouxe 2 canecas de chá, capim-limão, o cheiro subindo com o vapor no ar seco do fim de tarde. Colocou uma do lado dela sem dizer nada. Ela pegou. Beberam em silêncio, os dois olhando para o terreno, para o feijão que estava crescendo, para o milho que estava ficando alto, para a abóbora que estava mandando seus gavinhos para todos os lados com aquela determinação de abóbora que não pede licença para crescer. O sol pegou na terra vermelha de lado, daquele jeito da hora específica que Leonora gostava, e tudo ficou dourado por uns minutos. O terreno, as árvores, as paredes de madeira do barraco, as mãos das 2 pessoas sentadas no chão bebendo chá. Nenhum dos dois falou. Não havia nada que precisasse ser dito que as coisas não estivessem dizendo por si mesmas. Havia terra plantada. Havia um processo na justiça que podia dar certo ou não, e que de qualquer forma havia sido tentado. E tentar já era diferente de não tentar. Havia um barraco torto que estava menos torto por dentro do que era quando ela chegou. Não porque alguém reformou, mas porque barraco sem vida é mais torto do que barraco com vida. Havia 2 histórias que tinham chegado quebradas no mesmo lugar e que não tinham ficado inteiras. Não é assim que funciona. A vida não conserta como novo, mas que tinham encontrado, uma na outra, os pedaços que faltavam para ser carregadas. E havia aquele céu, imenso. Aquele céu do interior que não tem limite visível, que começa em cima e vai até onde os olhos alcançam e além, que faz a gente se sentir pequeno e, ao mesmo tempo, parte de algo grande, que é o céu que as pessoas do campo conhecem e que as pessoas da cidade, às vezes, passam a vida inteira sem ver de verdade. Leonora olhou para aquele céu e fez, quieto, dentro de si, sem testemunha e sem palavra, a coisa que não tinha conseguido fazer desde que o Alcides tinha morrido e o mundo tinha encolhido até o tamanho de uma trouxa pequena num banco de rodoviária. Ela soltou. Não tudo. Tem coisas que não se solta nunca e tudo bem, fazem parte de quem a gente é. Mas soltou o peso que não era o da memória, que não era o da saudade, que era o da resistência. O peso de ficar de guarda do próprio coração para que não se abrisse para mais nada que pudesse ser tirado. Porque alguma coisa ali, naquele terreno verde, naquele homem quieto do lado dela, naquela caneca de chá quente na mão, alguma coisa ali não parecia provisório, parecia começando, e começo tem o tamanho que tem. Não precisa ser grande, só precisa ser real. O Bem-te-vi cantou lá no fundo do cerrado. Geraldo virou levemente para o lado de onde veio o som, com aquela atenção de homem de campo que identifica pássaro pelo canto sem pensar. Bem-te-vi, ele disse. Bem-te-vi, ela confirmou. Silêncio. Tá tarde para bem-te-vi, ele disse. Tá, ela concordou. Pausa. Mas cantou mesmo assim, ele disse. E havia alguma coisa naquilo que era mais do que observação sobre pássaro. Havia o reconhecimento silencioso de que algumas coisas cantam fora da hora, fora do esperado, fora do que seria razoável dado tudo o que aconteceu. E que isso não as faz menos reais, nem menos boas. Que às vezes a vida aparece justamente onde a gente parou de procurar. Numa estrada esquecida, num barraco torto, no gesto de alguém que divide o pouco sem ser pedido e que quando aparece assim, sem aviso, fora da hora certa, a gente não precisa entender. Só precisa não ir embora enquanto ainda está chegando. Fim.